Bom, vamos começar então, pessoal. Mais uma vez aí, uma boa tarde a todos, tá? Meu nome é Matheus Reis e em nome de toda a equipe da SKA, sejam todos bem-vindos. Em dezembro de 2017, pessoal, a Altium lançou o Altium 18, né? Nessa ocasião, nós apresentamos um webinar mostrando aí algumas das novidades, tá? E até vou pedir que o Marcelo envie aí no chat o link para o primeiro webinar, tá? A gente tratou em certo detalhe até algumas das principais features aí do novo Altium 18. Junto com o Altium 18, então, pessoal, surgiu aí o PDN Analyzer na sua versão 2.0. O PDN é uma extensão do Altium e pode ser baixado aí na aba Purchased em Extension and Updates, tá? Vale lembrar aí que para utilizá-lo é necessário adquirir uma licença. O webinar está previsto para durar aí no máximo 45 minutos, tá, pessoal? Caso tenha alguma dúvida, usem o chat. O Marcelo vai estar respondendo aí todas as perguntas possíveis através do chat, tá bom? Vamos então à nossa agenda. Vamos começar falando então brevemente sobre algumas coisas aí do Altium 18, tá? Principalmente a nova interface aí, e mostraremos também um projeto multiboard. Como eu já disse antes, a gente viu isso em mais detalhe aí no primeiro webinar, e hoje vamos apenas dar uma pincelada aí, tá? Só para o pessoal se ambientar, quem ainda não conhece o Altium 18. Vamos entrar em seguida no tema do nosso webinar, tá? Falando um pouco aí sobre análise de PDN e como o PDN Analyzer pode nos ajudar. Quais perguntas ele pode responder antes mesmo aí do primeiro protótipo. Depois dessa breve explicação aí, faremos uma demonstração do PDN Analyzer. Tá? E ao final, algumas informações aí a respeito da SKA. Vamos dar uma olhada então lá na aplicação. A gente tem aí essa nova cara, tá? Para quem não conhecia, do Altium 18, tá? Com um tema aí Dark Gray. De forma geral, pessoal, o Altium 18 ele está mais limpo, tá? Vejam que aquelas barras de ferramentas que eram agrupadas aqui em cima já não existem, foi consolidada aí em uma única barra com as principais ferramentas, tá? Organizadas aí dessa forma. A gente tem também alguns painéis, aliás, vários painéis que não eram muito utilizados, que saíram, tá? Muitos painéis saíram, outros foram consolidados, por exemplo, o painel PCB Inspector foi consolidado aí em um painel chamado Properties, está aqui no canto esquerdo, tá? Então agora a gente tem aí no painel Properties as funções que tínhamos antes aí no painel PCB Inspector, tá? Além disso, vejam que aqui a gente tem também no painel Properties algumas configurações que antes estavam espalhadas aí por menus, tá? Menu Tools, menu Design, tá? Até no clique com o botão direito aí, se vocês repararem, ele está muito menor o número de opções, tá? Então o Altium deu uma limpada geral e a gente encontra aí opções como configurações, tá? As Board Options e as Document Options estão aí presentes agora no painel Properties. A gente tem aqui também o Grid Manager e o Guide Manager, tá? Que foram agrupados aí também no nosso painel Properties, que se tornou aí, certamente é o nosso painel principal. Tirando, tá? Uma dúvida que desde o primeiro dia aí que a gente teve o lançamento do Altium 18 é se vai ter uma interface clara. A resposta é sim. Tá prevista aí para as próximas atualizações uma interface mais clara. Tá? A gente já até está testando aí versões betas com uma interface clara. Tá? Para mais detalhes aí sobre coisas que mudaram no Altium 18, por favor, eu peço que vocês deem uma olhada aí no nosso primeiro webinar que está na página da SKA e o link está aí no chat. Além disso, rapidamente também, uma das grandes mudanças aí, umas grandes novas features que a Altium disponibilizou no Altium 18 é a possibilidade de termos aí os nossos vários projetos que fazem parte de um mesmo produto, organizados aí em um único projeto, né? Um projeto multiboard. Tá? Então a gente tem aqui o nosso
documento Assembly Multiboard, com a entrada aí do projeto Multiboard, então 3 novos arquivos entraram na lista de arquivos aí do áudio, certo? A gente tem então o nosso arquivo de projeto Multiboard, PRJ-MBD, o nosso Assembly Multiboard, que é o que a gente está vendo aqui, é um arquivo aí com todas as placas e inclusive modelos STEP aí do gabinete montadas, tá? Então a gente tem aqui essa placa que faz parte aí, é a nossa adaptador USB serial, a base aí é a IOCOM 508, tá? São projetos que estão aqui agora todos linkados aí através de um único arquivo de projeto multiboard. Um outro arquivo que surgiu aí também foi o esquemático multiboard, tá? O MBS aí doc, tá? Onde a gente tem a configuração das conexões entre as diversas placas aí que fazem parte do nosso produto. Análise aí de Power Distribution Network. Então, o que é uma análise de PDN? Nada mais é aí do que a análise das quedas de tensão que ocorrem nas trilhas, tá? Ao longo aí do nosso layout, e também da densidade das correntes aí que essas trilhas conduzem, né? Então, falando ainda de queda de tensão, por que isso pode influenciar aí nos nossos projetos? Os níveis de tensão, dependendo da forma como esse layout foi feito, eles podem ser inadequados. E alguns dos sintomas que a gente observa estão descritos aí. O processador resetando de forma inesperada, pode ser um problema, tá, de distribuição de energia na placa. Falhas aleatórias aí em memórias, circuitos analógicos aleatoriamente fora das especificações e configurações aí de chips corrompidas, né, BGAs, por exemplo. Falando ainda de densidade das correntes, a gente pode ter correntes excessivas, né, em determinadas trilhas, excessivas por quê? Porque a trilha não foi dimensionada corretamente, tá? Isso pode causar aí vários sintomas, entre eles a descoloração da máscara de solda, né? Então, quando a gente tem uma placa aí, visivelmente com a máscara descolorida aí, certamente aquilo ali está esquentando, né? O que não é ideal, né? Pode acontecer também o empenamento da PCB, né? E até mesmo o descolamento aí das camadas, tá? Dos layers. A gente pode ter, inclusive, gargalos de vias, de traços e polígonos aquecendo muito e inclusive, pode aí abrir, né? Estourar a trilha. Se a gente consegue fazer uma análise desses fatores antes mesmo do primeiro protótipo, a gente pode, com certeza, aí, salvar muito tempo e dinheiro. Como o PDN Analyzer pode nos ajudar? O que a gente vai conseguir fazer então aí no nosso PDN Analyzer 2.0? Tá? A gente vai conseguir fazer aí o cálculo das quedas de tensão, tá? O cálculo da densidade das correntes, tá? E visualizar essas informações de uma forma muito clara, tá? Diretamente aí no nosso PCB Editor, tá? E algumas das perguntas aí que a gente vai conseguir responder com o PDN Analyzer chega a tensão suficiente em todas as cargas? As alimentações estão adequadas? Né? O número e o tamanho das vias é suficiente? Na minha experiência como projetista, diversos projetos que chegavam para revisão, por exemplo, tinham problemas aí de altas tensões passando aí em traços adequados, tá? Mas atravessando a placa aí por 2 ou 3 vias, tá? Pequenas vias inadequadas, tá? Então é algo muito comum, né? A gente consegue então visualizar também por quais partes do layout estão passando correntes excessivas, né? E evitar aí o aquecimento e até mesmo aí a fusão e abertura dos circuitos. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha então na aplicação, dar uma olhada aí no PDN Analyzer. Uma vez instalado lá das extensions and updates, a gente vai rodar aí o PDN através do menu Tools PDN Analyzer. Certo? O meu PDN Analyzer já está rodando, já está aqui inclusive no cantinho. Para que essa demonstração seja breve, aí a gente não vai entrar em todos os detalhes de configuração.
tá? O objetivo aí é introduzir a tecnologia, explicar para que serve e como é possível incorporar ela aí nos projetos realizados com Altium 18. Tá? A gente vai usar esse projeto aí, SL1, né, o nosso Spirit Level, um projeto que está nos arquivos de exemplos aí na máquina de vocês também, e a gente vai usar ele por ser um projeto simples, que roda fácil, aí tem 3 alimentações, tá? Algo bem típico, e é ideal aí para essa demonstração. Vou fazer o seguinte, já fiz algumas configurações prévias aí das alimentações, tá? E das cargas, vou carregar o arquivo file open, vou carregar aí então o arquivo all underline power nominal. Tá, então a gente tem aí uma representação das alimentações da nossa PCB. A gente tem então um V8 e o 3V3 sendo gerados de uma fonte de entrada aí, 5 volts, tá? Uma alimentação de entrada. Vamos focar um pouquinho aqui na página de power do nosso projeto SL1. E a gente pode verificar então que os 5 volts entra por esse conector, passa aí por um fusível, tá? Passa por uma chave aí também e é distribuído depois para os 2 reguladores de tensão que vão gerar aí o 3V3 e o 1V8. Aí aqui a gente tem aí desacoplamentos. Tá? Então, como eu falei antes aí, problemas de tensão insuficiente nos dispositivos de carga, que podem levar a todos aqueles problemas que a gente já mencionou, são muito comuns. Vamos dar uma olhadinha aqui então nas configurações. A gente tem aí as nossas alimentações, mas aqui nós temos representados então a nossa fonte de 5 volts, passando aí pelo fusível, passando aí pela chave e se transformando no net 5 volts. A gente tem aqui então os 2 reguladores, tá? Que são cargas dessa fonte de 5 volts. E o 5 volts também está sendo utilizado aí para alimentar o LCD. Se a gente parar o cursor em cima das cargas aí, a gente tem mais detalhes, tá? Entrada, saída, referência, algumas informações aí de tensão de saída, tá? Os nomes do net, enfim. Mas aqui abaixo a gente tem então a rede de distribuição do 3V3, então temos diversas cargas aí, temos resistores, temos alguns CIs, o 5, o 1, o oscilador também sendo alimentado pelo 3V3, tá? Então a gente tem todas essas cargas aí que estão sendo alimentadas com o nosso regulador, está gerando aí o 3V3. Essas cargas, pessoal, se eu der um clique com o botão direito, eu consigo adicionar aqui, ó, adicionar cargas e fontes. Tá? Quando a gente adiciona aí uma carga, a gente pode configurar aí se ela vai ser uma alimentação de CI, se vai ser um resistor, tá? Se vai ser aí um regulador. Tá? A gente não vai entrar nesses detalhes hoje, mas só para vocês entenderem um pouquinho como elas foram criadas aí, essa rede de distribuição. Tá? Mais abaixo aqui a gente tem a rede do 1 V8, está alimentando aí apenas o nosso U1. Uma vez aí então que as nossas alimentações e as nossas cargas estão configuradas, a gente pode, né, fazer uma análise aí. Então vou clicar aqui em Analyze. E o Altium vai fazer a análise das nossas configurações. Tenham em mente aí que ele está rodando aí no background uma série de rotinas, né? Quando a gente roda a análise, o PDN executa em background, por exemplo, a extração das informações no formato ODB++, né? Aplica as nossas configurações de redes de distribuição, verifica também as informações contidas lá no nosso STCAP, né, lá onde ficou definido os layers da placa, tá? E, obviamente, aí, calcula os resultados. Né? Para esse projeto, a análise leva aí aproximadamente 30 segundos e está feita. Parece que está tudo ok aí com a rede dos 5 volts, do 3V3, mas a gente tem uma indicação aí de erro na rede do 1V8. Tá?
Se a gente olhar aqui, ele está circulado aí com um tracejado vermelho. Se eu parar o cursor aqui por cima do NET, ele já vai mostrar aí uma mensagem de erro. Tá dizendo aí que a via com um tamanho de furo específico ultrapassou aí a densidade de corrente limite. Tá? Se eu der um duplo clique aqui e tiver com a minha PCB em foco, tá? Ele vai já me levar para o ponto da placa onde essa violação está acontecendo. Tá? Então vou dar um zoom out aqui. Vejam que a gente tem algumas cores diferentes. Tá? Tem uma legenda aí de cores, tá? Que está em porcentagem. Vou fazer o seguinte. Aqui, pessoal, nesse ambiente a gente consegue ver tanto em 2D como em 3D. Tá? Eu acho mais interessante o 3D, então vou colocar isso aí em 3D para a gente poder dar uma olhada no nosso PDN, tá? Nossa análise aí de PDN. Tá? O que a gente está visualizando então neste momento é a queda de tensão, tá? Nessa trilha, onde temos aí em vermelho, tá? A maior tensão. E à medida que a tensão vai caindo, tá? A gente passa aí para cores mais frias até chegar no azul, tá? Onde a gente tem a menor tensão. Aqui, como eu falei, a gente tem uma informação em porcentagem, mas a gente consegue alterar aqui para displayed e verificar o valor exato aí dessa tensão, tá? Dessa queda de tensão. Tá? Então a gente tem aí uma saída do regulador de 1.8 e chegamos então lá na distribuição para o 1 em 1.78. Tá? Uma pequena queda de tensão aí. Outro parâmetro, tá, pessoal? Aqui a gente está vendo a queda de tensão, tá? Mas outro parâmetro aí que a gente pode mostrar é a densidade, tá? A densidade da corrente. Vamos trocar aqui então de voltage para current density. Aqui a gente tem então uma análise da densidade de corrente e a gente vê que nesse ponto aqui onde aconteceu um erro de limite aí, onde está passando muita corrente, tá? Realmente é o ponto que está mais avermelhado, tá? Com o vermelho bem forte, tá? Então aqui vejam partes isoladas aí, né? Não tenho nada conectando aqui, tá chegando bem pouca corrente, tá? Aqui são test points, ó. A gente consegue fazer, tá? A gente sabe que tem um erro aí, mas a gente consegue destacar. Vou habilitar aqui Highlight Peak Values, tá? Para destacar os picos máximos aqui. Vou filtrar por máximo e vou usar esse botão Locate aqui para conseguir identificar na PCB onde é que está. Ó, ele já destacou. Eu estou com o PDN aqui, a tela por cima, tá? Mas se a gente botar um pouquinho mais para o canto ali, ele dá uma piscada e mostra exatamente aí o que está, onde está o pico de tensão, de corrente nessa nossa rede de distribuição. Então, como a gente já era esperado, aí o ponto mais crítico é justamente aí na via que gerou o aviso de erro. Felizmente, pelo que eu estou vendo aqui, ela é uma via que está bem menor que as outras, ó. Então, deve ser algo bem fácil da gente corrigir simplesmente aumentando o tamanho dessa via. Tá? Vou clicar aqui, vou dar um duplo clique, selecionar essa via. Aqui na esquerda, no meu painel Properties, eu vou mudar só o template dela aqui, ó, de 50-30 para 90-60. Tá? Então, estou praticamente aí dobrando o tamanho dessa via. Tá? Então, alterei aí o tamanho da via. E vamos rodar, então, mais uma vez a nossa análise para verificar se
se resolveu aí o problema, né? O nosso erro aí. Tá? Então, vou gerar aí a análise. O Altium vai fazer, como a gente mexeu em Cobra, ele vai fazer o processo todo novamente. Né? Erros como esses aí da via, né? São erros bem comuns. Tá? Quem trabalha com layout sabe disso. Colocar uma via menor do que necessário, ou ainda como eu disse antes, colocar um número menor de vias em uma troca de layer de um sinal onde está passando uma alta corrente. Se a gente for pensar então em conexões feitas aí quando usamos um polígono, né, fica ainda mais fácil de errar. Né? Nem sempre a gente consegue checar todos os gargalos. E é aí então que entra o PDN Analyzer. Tá? Veja que a gente já não tem mais o erro em VCC int, então significa aí que a gente tem uma densidade de corrente aceitável. Tá, vamos dar uma olhada aqui então. Aqui é a tensão. Vou trocar aqui para corrente. Parece que ainda está bem alto, né? Mas certamente que deu um alívio aí e está passando bem mais, está aquecendo bem menos essa via do que estava antes. Se a gente for lá nessa opção de fazer um locate aí, a gente consegue ir passando os pontos mais críticos aí, tá? Ele está mostrando aqui outro ponto agora, tá? Como sendo o ponto crítico aí do nosso... Deixa eu dar uma encolhida aqui no nosso PDN. Tá? E ir passando, para os pontos mais críticos. A gente consegue analisar e passando e enxergar todos os pontos críticos aí do nosso projeto. Tá, pessoal? Vamos fazer o seguinte, tá? Esse arquivo que eu carreguei, essas configurações, elas foram pensadas aí para uma temperatura nominal. Tá? Vou carregar um arquivo aí, onde a gente tem uma temperatura muito acima da temperatura ambiente. Né? Ou seja, a gente pode simular condições hostis. Né? Então a gente pode simular aí condições hostis, submeter o projeto, por exemplo, a uma temperatura de 175 graus, tá? Que é mais ou menos a temperatura que a gente configurou essa nova simulação, e é algo que é bem comum, né? Circuitos aí que ficam aí em automóveis, por exemplo, né? Ou ainda circuitos na área aeroespacial, enfim. Né? A gente tem vários exemplos aí de projetos, de produtos que são submetidos a altas temperaturas. Tá? E o plano de distribuição de energia certamente é afetado quando a gente tem essa elevação aí de energia. Tá? Então vejam aqui que a gente teve dois erros. Tá? Vou clicar aqui nesse plano de distribuição, tá circulado aí essa carga aí que é o LCD, tá? E se a gente dá uma olhadinha aí nas configurações, no Pass and Fail, ele falhou, tá? Por que isso aqui falhou? Porque a gente não está atingindo, tá, a mínima tensão. A mínima tensão para o bom funcionamento aí do nosso LCD 4.5, né? Isso que são dados do datasheet. E a tensão que está chegando aqui, tá, é uma tensão de 4.48. Tá? É muito pouco, Matheus. Certamente. Tá? Mas se a gente tem esse valor aí de 4.5,
é algo que deve ser pensado aí. Né? Então ele falhou aí na simulação, aqui aconteceu a mesma coisa, tá? É o mesmo componente. Tá? Então falhou aí quando a gente tem uma temperatura elevada e a resistência do cobre aumenta e a gente tem uma queda de tensão maior. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no VCC Int, o que aconteceu. Ó, pelo jeito falhou também. A gente teve um problema aí na carga. Ó, exatamente a mesma coisa. A mínima tensão estava lá em 1,71 e a tensão que está chegando é 1,69. Tá? Então algumas coisas teriam que ser revistas aí no nosso projeto. Tá? Caso esse produto precise ficar submetido aí a altas temperaturas. Eu queria mostrar mais uma coisa aqui para vocês antes da gente encerrar a demonstração. Na versão anterior aí do PDN Analyzer, tá? Uma das críticas era que não era possível de ser gerado aí um report. Vou gerar aqui um report dessa análise. Tá? Vou habilitar aqui todos esses caras e vou dar um Generate Report. Tá? Ele vai gerar um arquivo HTML. Tá? Vou abrir aí esse arquivo e a gente tem aí, ele abriu no meu navegador, né? A gente tem aí todos os dados dessa simulação. A gente tem desde o design, desde o stack up, tá? Até prints aí dos layers, tá? Do top layer, bottom layer, tá? Das configurações, as configurações que foram utilizadas para essa análise, tá? As representações dos planos de distribuição aí, tá? Nossas redes de distribuição, o que passou, o que não passou. Tá? A gente tem uma série de detalhes aí, tá? Todas as cargas aí, de forma bem visual, mas dentro de um report geralzão. Tá? Aqui a gente tem até algumas mensagens aí. Fechar isso aqui. Certo, pessoal? Essa foi aí uma demonstração bem simples, tá? Mas eu acredito que ficou claro aí o potencial que o PDN Analyzer tem para nos auxiliar na tarefa de fazer certo da primeira vez. Se a gente salvar um projeto com uma análise de PDN, aí, utilizando o PDN Analyzer, ele já se paga. Falando um pouquinho aí sobre a SKA, tá? Sendo a única revenda no Brasil, a SKA conta aí com uma equipe de instrutores certificados pela Altium US. A gente tem, inclusive, recentemente o lançamento de um novo treinamento Spice, tá, pessoal? O Marcelo vai falar um pouco sobre isso. Então, hoje a gente tem aí o nosso treinamento Essentials, que é bem popular, tá? A gente trata aí sobre o básico do Altium. Temos o treinamento avançado e recentemente a gente criou aí um treinamento de Spice, tá? O Altium tem aí, então, o Spice, tem suporte ao Spice, tá? E a gente teve a nossa primeira turma aí essa semana, tá? Então, se vocês têm alguma dificuldade, tá? Façam um treinamento que vai valer a pena, tá, pessoal? Suporte, tá? Para quem já é cliente SK, tá? Ou vai passar a ser, tá? Nosso suporte aí tem um padrão de excelência que os números falam aí por si mesmos, tá? Então, se você tiver qualquer problema, qualquer dúvida, qualquer questão, pode encaminhar um e-mail aí para o suporte@sk.com.br, tá? Quem quiser conversar aí com a gente pode ligar aí também, então,
para o número 3591-2900, tá? DDD 51. A SK atende aí o Brasil inteiro, tá? É a única revenda de Altium no Brasil, tá? E conta aí com consultores exclusivos. Eu tenho certeza que eles vão ficar muito contentes aí em ajudá-los. Tá, pessoal? Em nome aí, então, da Altium da SK, eu agradeço a participação de todos. O Marcelo quer dar uma palavrinha aí, então eu deixo a palavra aí ao Marcelo. Obrigado, pessoal. Boa tarde, pessoal. Espero que estejam me escutando. Matheus, se tu está me escutando, só confirma aí que tá. Sim, estamos te ouvindo, alto e claro. Tá, ótimo. Matheus abordou bastante a parte de corrente. A corrente, ela acaba gerando danos ou rompimento de trilha, talvez delaminação, tá? Mas a gente acabou deixando um pouquinho de lado a parte de tensão. Hoje, a gente está cada vez trabalhando com projetos onde as tensões são menores e as correntes são maiores. E às vezes a gente tem um regulador num canto e a carga no outro canto da PCB, tá? E é difícil de garantir que apenas com os olhos, uma análise visual da PCB, garantir que a tensão na outra ponta da PCB é a mesma tensão que está lá nos pinos do regulador. O regulador vai garantir, um regulador de tensão vai garantir as tensões ali onde ele está medindo, nos pinos dele. Mas qual é que é a tensão lá na outra ponta da PCB? Pensem isso na parte dos sinais de tensão positivo, a parte positiva da fonte, mas pensem também na parte negativa. Às vezes o negativo está ligado num grande plano distribuído por toda a PCB. Por onde será que está retornando essa corrente? Ela está retornando pelo melhor caminho? Será que ela não tem um plano gigante que não serve para nada e tem algum estrangulamento? Esse tipo de coisa também é possível analisar com o PDN Analyzer. Então, eu vou conseguir, vamos dizer que eu tenho um regulador de um V8 e está numa ponta da minha PCB, eu vou conseguir ver lá na outra ponta da PCB se o meu 1V8 não é, na verdade, um V7. E mais, se o meu 0, na verdade, já não é um 0.2 na outra ponta. Tá? Então, também tem toda uma análise em tensão possível com o PDN Analyzer. É só trocar de ambiente. A mesma análise que o Matheus fez, ela está pronta também para tensão. É só olhar em tensão. A gente olhou bastante em corrente. Essa é uma possibilidade. Tá? Eu queria responder também a Larissa. Nível de complexidade que o PDN pode atender. O PDN foi feito para atender placas complexas, bem complexas. Tá? O setup ele é feito basicamente net a net, tá? Mas ele está preparado para atender placas complexas de diversas camadas, sem problema nenhum. Era isso, pessoal. Essa era a minha breve contribuição aí. Espero que vocês tenham curtido bastante e deixa eu deixar no chat aqui para todo mundo o nosso contato principal. Acho que na apresentação do Matheus até já tinha. Tá? Tem ali o e-mail do Matheus, eu tenho o e-mail do nosso suporte. Vocês podem enviar e-mails para nós, a gente responde todos eles sem problemas nenhum. Tá? Agradecemos a participação de todos. Se vocês quiserem sugerir também algum webinar, algum assunto, fiquem à vontade de fazer isso. A Rebeca está perguntando aí uma última perguntinha para a gente fechar. Se as análises são somente DC. Sim, Rebeca, somente DC. Uma análise em AC é uma análise bem mais complexa. O produto não foi nem pensado para fazer esse tipo de análise tão complexa. É para fazer uma análise, sim, mais simples, tá? Em nível DC somente. É isso, obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado, Marcelo. Pessoal, um abraço aí a todos. Fiquem ligados nos nossos próximos webinars. Valeu!